Eu acho que a igreja cometeu um equívoco na história de tentar colocar a igreja como uma esfera de superioridade sobre a educação. Como eu disse, a cosmovisão cristã, ela respeita as autonomias. Ela traz um equilíbrio, né? Ela traz um equilíbrio e ela traz uma alma cristã para todas as esferas. Então, o contraponto a esse, talvez, avanço indevido da igreja com esse domínio sobre o Estado, de uma certa maneira, teve uma época que a igreja escolhia os reis, né? E também esse domínio de superioridade no campo da educação gerou também uma resposta, né? Quando a gente vê o movimento iluminista, e quando a gente vê, por exemplo, o ódio francês à igreja, né? E essa separação, não, agora é o seguinte, igreja, quando não se separou e quando não se tirou a igreja dos campos da teologia pública, educação, política e tudo, até mesmo se tentou extinguir a igreja. Nós temos ali uma revolução de viés mais ateísta na França, né? E em outros lugares explodiu esse viés mais separatista. Não, eu respeito a igreja, eu respeito a esfera da espiritualidade, eu respeito a esfera da religião, mas igreja é igreja, Estado é Estado. E educação é educação, e isso foi além do que se deveria. Então o que aconteceu é que a teologia passou a ser uma ciência do sacro, mas as outras ciências sem a sacralidade que existe pelo simples fato de que Deus criou todas as coisas. Então, mas de tempos em tempos a gente viu alguns movimentos corretos. Quando houve ali o chamado neocalvinismo na Holanda, o que é que se fez? Não, a educação tem suas próprias lógicas, mas ela pode ser uma educação baseada exatamente nesses princípios eternos, não da confessionalidade cristã, mas esses princípios do que seria uma filosofia cristã que tem algo a responder para todas as áreas da vida, inclusive para a educação. Então, como eu disse, a igreja tende a viver esse movimento pendular, né? Ora, faça de tudo, ora, entra em tudo, e aí acaba atrapalhando as coisas. Viver uma cosmovisão equilibrada é um dos maiores desafios. Como uma frase atribuída a Martin Lutero, que diz que o diabo mora nos extremos, não é isso? Mas pegando esse gancho a respeito da questão da confessionalidade, a teologia liberal neste campo, né? Aquele período exatamente onde a igreja ficou meio que cambaleando entre esse pertencimento, né, à sociedade intelectual e ser conservador em relação àquilo que teologicamente seja sadio. Qual foi o malefício que a teologia liberal trouxe para essa cosmovisão cristã sadia, equilibrada? Para mim, o liberalismo teológico ele é filho de um complexo de inferioridade que a igreja começou a viver, e que a teologia começou a viver. Ela queria se autoafirmar diante das outras ciências, usando como referência, digamos, os parâmetros das ciências, e aqui das ciências investigativas, da historiografia e de tudo mais, e das chamadas críticas, né? Da baixa e da autocrítica, da alta crítica à revelação bíblica. E nesse movimento eles foram numa direção que no estudo da teologia liberal ou progressista, o antissobrenaturalismo. Ou seja, a influência exatamente dessa visão totalmente empírica, totalmente materialista, né, do próprio movimento marxista. A ideia de que nós nos encerramos aqui mesmo, né, de que não há um futuro, não há um devir meta-histórico, né, além da história. Então, é muito complicado a gente ter assim, uma resposta coerente. Acho que o liberalismo teológico, ele chamou a ortodoxia a uma melhor análise da viabilidade científica, provocou um crescimento da ortodoxia, né? Ela também começou a se desencastelar
como resposta ao liberalismo teológico. É como Paulo disse, né? Convém que haja heresia entre vós para que os que são da verdade possam se manifestar, né? Exatamente. A vida deve ser uma vida de embate de ideias. Quando há uma imposição de ideias, a gente para de crescer. O impositor se torna cínico, né? E aquele a quem é imposta uma visão sem reflexão e sem debate, ele se torna massa de manobra. E nesse sentido, tanto aquele que oprime quanto o que é oprimido no campo do diálogo se tornam meras coisas sociais, né? E não seres humanos que foram feitos exatamente para o diálogo, para a reflexão, não para criar uma nova verdade. Sim. Não é a ideia de dialogar para criar a verdade. Talvez aí tenha mais a ver com a dialética e não com o diálogo, né? A ideia do dialogar à procura, primeiro, de pontos comuns, né? E à procura da verdade. A verdade está aí, a gente precisa buscar e a gente precisa estudar sobre ela e precisa ter um coração humilde para encontrá-la. Ok. Existe agora eu li algo bem interessante a respeito agora da questão da psicologia dos Estados Unidos, acho que o Conselho de Psicologia dos Estados Unidos, que fala sobre uma pesquisa que foi feita, que a masculinidade, ela é uma doença, né? A masculinidade. A masculinidade. Não é mais o machismo, é a masculinidade. A masculinidade é uma doença. E então eu me pergunto, a questão do campo da psicologia, sabemos que a psicologia é baseada na ciência humana, mas dentro de uma cosmovisão é boa e tal. Mas como administrar alguém que é cristão, por exemplo, da gente que está nos ouvindo, são da área e tal, e precisam dessa resposta e até perguntam, como administrar isso? Supomos, eu sou um psicólogo e eu recebo este ensinamento, lógico, o conselho, tem todos os trâmites de lei. Como administrar isso na questão, um cristão, psicólogo, cristão, psiquiatra, dentro desta cosmovisão? Qual a postura que o profissional ele deve ter diante destes desafios, né? Porque é um desafio profissional que eles enfrentam. Há uma verdade psicológica, há uma verdade sobre o nosso ser, há uma verdade sobre a nossa alma, há uma verdade sobre quem nós somos, sobre o nosso eu. As ciências sociais, as ciências humanas, elas têm essa característica de subjetividade, né? Então, quando você calcula um prédio, né, você calcula um prédio, está ali, o engenheiro faz o quê? Ele vai tentar fazer o máximo com o mínimo dentro de uma segurança que tenha um coeficiente, né, de segurança que garanta a estabilidade da construção. A psicologia ela tem várias abordagens. Né? Você pode colocar dois psicólogos com abordagens diferentes, eles vão brigar o dia todo, a noite toda, na tentativa de defender a sua abordagem. Há inclusive campos, né, do estudo da subjetividade humana, como a psicanálise, que ainda não digamos, aceita como ciência dentro pelo menos pelo que me consta, a psicanálise ainda não foi incorporada com o reconhecimento de abordagem exclusiva do psicólogo, né? Tanto que você, para ser psicanalista, você não precisa estudar a psicologia. A psicologia moderna, ela surge mais de uma tentativa de experimentar a conduta humana, né? Então, as primeiras expressões, dentre as primeiras nós temos a ciência do comportamento, o behaviorismo, né, que tentou estudar o ser humano também, parecido com a mesma aplicação, por exemplo, para os animais, né? Como é que os animais eles reagiam a certos estímulos, né? A certos influxos. Nós temos a psicologia moderna, ela surge nos Estados Unidos, né? Então ela vem trazendo também outras mudanças, né? A questão da abordagem cognitivo-comportamental, que é a que eu gosto mais, né? Que une as duas coisas. Você tem uma abordagem mais humanista, centrada na pessoa, que aí já tem uma influência mais, digamos, do relativismo, né?
que é próprio de muitas ciências sociais, de muitas abordagens nas ciências sociais. Então, para um profissional cristão, primeiro ele tem que entender que é uma verdade, ele tem que buscar essa verdade. Ela tem que fazer sentido, né? Ela tem que, digamos, ter sustentação, ela tem que ser auto-evidente. E aí eu fico me perguntando, tem certas coisas assim que... É uma pergunta que eu faço, eu acho que não é nem tempo da gente abordar, porque não dá tempo a gente abordar a questão das chamadas identidades, né? Quem eu sou. Já há aí gente dizendo que é um gato. Então, já tem gente aí dizendo que é um cachorro. E a gente começa dizendo assim, não, eu me percebo, né, como agênero, eu me percebo como isso. Agora há pouco uma jovem estava no shopping, andando, dizendo que era um gato, né? A mãe levava a mãe, levava a correia, porque ela disse que era um gato. Bem, eu não sei para onde nós estamos indo, né? Especialmente nessa volatilidade. Nós estamos numa sociedade, inclusive, em que muitas pessoas estão tomando decisões pela massa e estão se arrependendo. Eu gostaria muito que a sociedade, que os estudiosos começassem também a pensar no que está acontecendo com tanta gente que está sendo levada por externalidades e estão se arrependendo depois de decisões que tomaram. A quantidade, por exemplo, de pessoas que fizeram a redesignação sexual, tem muita gente arrependida. Entrando E como é que nós vamos cuidar dessas pessoas? Profunda depressão. O que é que se vai fazer? Então, aqui não é o tema, né? A gente pode conversar em outro momento, mas me preocupa muito essa ideia do ser humano como centro do universo. Ok. Para nós terminarmos, queremos perguntar sobre o curso de Direito da Cidade Viva. Ele tem uma abrangência interessante, uma apresentação interessante, que é exatamente um curso de Direito na cosmovisão cristã. Explica um pouco para nós sobre essa questão. Então, na verdade, a ciência jurídica ela foi extremamente... o Ocidente é a junção do direito romano, da filosofia grega e da ética cristã. Quando a gente fala em assistência social, quando a gente fala em cuidar dos órfãos, quando a gente fala em cuidar das viúvas, quando a gente fala de todos esses movimentos, isso tem uma influência cristã muito grande, né? E quando a gente tem um curso de direito e que diz que tem uma cosmovisão cristã, não é que a gente vai ensinar religião no lugar de direito. Isso às vezes até é difícil de você tentar explicar. Mas é trazer aquilo que historicamente deu sustentação ao mundo, né? A objetividade da relação jurídica, né? O direito como o dar a cada um o que lhe é devido, né? O direito também visto no prisma de todo o desenvolvimento da ciência jurídica, do direito clássico, do direito neoclássico mesmo, a tentativa de se resgatar conceitos como direito natural, ligados a questões da própria natureza humana. Porque se o direito é apenas aquilo que é dito pelos tribunais, ou que é dito pelos parlamentos, ele perde também a sua característica de ter nascido muito junto da filosofia. A ideia de pensar o justo enquanto justo. Porque se o direito passa a ser apenas a imposição da lei de um parlamento ou de uma Suprema Corte, a gente vai de encontro à própria ideia de lei. Se a lei é injusta, ela não é lei. Foi assim que nós aprendemos o direito, desde o começo. Então, trazer uma reflexão além do direito constitucional, administrativo, civil, penal, tudo aquilo que a gente estuda na faculdade de Direito, a gente traz uma carga maior de filosofia, a gente mergulha mais no direito clássico, a gente mergulha mais para fazer o contraponto, né? Fazer o contraponto entre a ciência jurídica moderna e a ciência jurídica clássica. E nessa salada a gente vai ver... O senhor é suspeito de falar, mas o curso de Direito da Cidade Viva é hoje considerado assim, na sua visão?
o melhor do Estado? Olha só, Por ter não sou essa... eu quem disse. Quem disse isso foram os avaliadores do MEC. Nós temos nota 5, a nota máxima do MEC. Então, o curso foi considerado, nota 5 é o 10 do MEC. De alto nível. Por professores, inclusive de faculdades mais positivistas, digamos assim. Poxa, que curso bacana. Vocês têm prática jurídica a partir do primeiro ano, primeiro semestre você já entra na prática. É um curso extremamente bem estruturado, currículo é muito bem estruturado, a internacionalização, as relações que nós temos com outras faculdades internacionais, vale a pena. Eu não vou dizer, pode ser que tenha faculdade igual a nossa, mas melhor não. Feito está. Nós queremos agradecer demais essa entrevista aqui com o nosso querido pastor Sérgio Queiroz, procurador, presidente da Cidade Viva, uma instituição que tem abençoado nosso estado, abençoado o Brasil. E nós louvamos a Deus pela Cidade Viva, pela sua vida, pela visão que Deus lhe deu, a você, a Samara, sua querida esposa, e a todos os pastores ali que fazem parte. Que Deus continue abençoando, preservando sua vida, lhe dando graça. Mas deixa aí uma palavra final para os nossos telespectadores e até mesmo convidando para que eles possam fazer o curso de Direito na Cidade Viva. Primeira coisa, agradecer ao pastor Fábio Amador. Ele é amador no nome, mas ele é profissional. Quem não tem a mãe não entra não. Sem instrução não é profissional. Agradecer a Carlinhos também, que tem feito desse lugar um experimento artístico muito bacana. Né? Isso valoriza a arte. Televisão é arte. Porque aqui tem cenografia, aqui tem luz, aqui tem som, aqui tem tudo, né? E essa arte que chega até você. Então, um grande abraço para todo mundo que assistiu esse programa. Estamos aí. Minhas redes sociais, o meu Instagram é Sérgio Queiroz Oficial. Ali tem muito do que eu penso, ali tem muito do que eu quero transmitir. Sérgio Queiroz Oficial. E o nosso canal no YouTube, né? Se você quiser já nos seguir no YouTube, é o Familiando. Na verdade, sou eu e Samara. A gente descobriu que familiar não é só um adjetivo, algo que é familiar, que é conhecido. Existe o verbo familiar. Eu familio, tu familias, nós familiamos. Então, nós pegamos aí o gerúndio do verbo familiando, e esse é o nosso canal no YouTube. Assistam a TV Ponta dos Seixas, divulguem com seus amigos, é prata da casa, é gente que ama o que faz e que quer abençoar onde esse sinal estiver chegando. Ok. Em uma palavra de 10 segundos, política, futuro. A arte do possível. E eu gosto de coisas impossíveis. Ok. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua audiência e estar aqui conosco. E mais uma vez agradecer aqui ao pastor Sérgio, procurador, teólogo e presidente da Cidade Viva, por conceder essa entrevista. Que Deus abençoe e que você possa nos seguir nas redes sociais, TV Ponta dos Seixas, no Facebook, no Instagram, no YouTube também lá, nosso Instagram, sou o Fábio Amador. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.